crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu vou me apresentar. O meu nome é Professora Andréia e eu também trabalho com ensino religioso. Eu aposto que tem alguns de vocês que já me conhecem. Então, eu vim aqui porque eu assisti todas as aulas que vocês tiveram sobre organizações religiosas. E eu fiquei tão animada que eu resolvi fazer uma pesquisa. E o que eu descobri? Que realmente a nossa cidade ela tá cheia de lugares interessantes. E descobri também que ela está recheada de lugares sagrados. E a pesquisa ficou tão bacana que eu fui convidada para vir aqui hoje dividir essa pesquisa com vocês. Eu pesquisei sobre lugares sagrados. Vamos comigo nessa aventura? Mas antes, vamos organizar o nosso material. Hoje precisaremos de caderno, lápis grafite, lápis de cor e borracha. Eu aguardo vocês. E agora vamos organizar o nosso caderno. Vamos colocar os dados de hoje? A data, a aula Ensino Religioso. Eu aguardo.
Comecei a fazer a minha pesquisa, eu lembrei de um livro. É um livro que eu quero contar a história para vocês porque tem tudo a ver com a nossa cidade, já que ela vai ser o nosso lugar de pesquisa, né? Olhem lá na tela, o nome é Passeando por Curitiba. Quem escreveu essa história foi a Ana Rafa Nunes e quem ilustrou foi a Verônica Fukuda. E quem transformou essa história em livro foi a editora Franco. Esse livro, ele fala de um passeio por Curitiba. Tem uma personagem chamada Alice que recebe os seus primos que moram em outra cidade. E ela resolve levá-los para conhecer, desvendar descobertas sobre a nossa cidade. Eles descobrem coisas muito legais, inclusive que a nossa cidade é conhecida como a Cidade do Pinhão. Olhem lá na tela a capa do livro. Vocês estão vendo a calçada aonde eles estão pisando? Ali é o desenho de um pinhão, porque realmente ele é um símbolo muito importante para a nossa cidade. Vamos conferir a história? Ah, uma outra coisa que eu queria falar. Vocês sabiam que eu conheço a Ana Rafa? Ela é uma escritora que era professora. E eu comprei esse livro dela. Olha só, ela colocou até uma dedicatória. Ela escreveu: Andréia, aproveite esse livro. Legal, né? Vamos para a história. Julho chegou. Léo e Bruna foram visitar a prima Alice, em Curitiba. A menina recebeu os primos com um caloroso abraço e um convite para eles conhecerem a cidade do Pinhão. O termômetro marcava 2 graus, mas o domingo estava ensolarado. Eles foram até a Praça Tiradentes e lá conheceram a Catedral da cidade. No Largo da Ordem, todos se encantaram com as cores e os traços do artista Poti em um grande mural. Caminharam até a feirinha do Largo, recheada de objetos e histórias. Gente para todos os lados. Na hora do almoço, Alice pediu: Eu quero um pão com 2 vinas, moço. Vinas?
Léo e Bruno acharam graça, mas também comeram cachorro-quente com muito molho. No dia seguinte, o passeio foi na Rua 15, um calçadão com muitas lojas, e o Palácio Avenida, que ganhava vida no Natal, com um belo coral de crianças. Passaram ainda pelo bondinho da leitura e pela biblioteca pública. Vamos embora, já são 5 horas, avisou a mãe de Alice. E eles foram tomar um chocolate bem quente para espantar o frio. Sabe aonde? Lá na rua 24 horas. No outro dia, eles foram correr bem cedinho no Parque Barigui. A névoa cobria a cidade. As capivaras tomavam água no rio. Depois, eles foram percorrer a trilha de João e Maria, lá no Bosque Alemão, onde moravam as bruxas. Bruna ficou com medo. Ai, eu não quero ir, disse assustada, já cobrindo o rosto com o cachecol. Mas logo ela descobriu que essas bruxas são boazinhas e contam histórias muito divertidas. O almoço foi um delicioso piquenique no Jardim Botânico. O que vamos fazer agora? Perguntou Léo, já pensando na nova aventura. O próximo destino foi o zoológico. Araras tagarelas, macacos brincalhões, girafas sorridentes. E ainda deu tempo de ir ao passeio público, o primeiro parque de Curitiba. E terminaram o dia vendo o sol pintar o céu lá no Parque Tanguá. O dia mal começou e Alice já avisou: hoje teremos um passeio cultural. Bruna e Léo ficaram encantados ao ver as bailarinas dançando no Teatro Guaíra. Daí atravessaram a Praça Santos Andrade e encontraram a sede da Universidade Federal do Paraná, a universidade mais antiga do Brasil. Quando eu crescer, eu quero ser médica, disse Bruna. Eu prefiro ser advogado, contou Léo. E Alice riu e falou: sabe o que eu quero? Eu quero ser viajante pelo mundo. Dali, eles foram até o Paço da Liberdade ouvir melodias suaves do piano, observar as exposições e devorar uma apetitosa torta de pera. Qual é o passeio de hoje? Perguntou Bruna. É dia de conhecer o Centro Cívico. Lá tem o Palácio Iguaçu, o Bosque do Papa. Mas o melhor passeio mesmo vai ser o MUN, o Museu Oscar Niemeyer. Nesse museu em formato de olho, eles se encantaram com os quadros, fotografias, histórias. Ainda brincaram com os cachorros que ficam correndo e latindo no parcão atrás do museu. Ficou com medo, Piá? Disse Alice para Léo, que se assustou quando um cachorro rosnou para ele. O menino achou graça do jeito que a prima falou e os 3 caíram na gargalhada. E deu tempo até para ir na Ópera de Arame, um teatro para lá de diferente, rodeado de verdes e com uma orquestra de passarinhos. No outro dia, eles foram para Santa Felicidade, o bairro dos imigrantes italianos. O almoço foi farto: polenta, fígado, maionese, macarronada, frango. Depois de tanta comilança, foram alimentar os olhos com as cerejeiras rosadas que moram lá na Praça do Japão. Foram no biarticulado, o minhocão vermelho que leva todo mundo a vários pontos da cidade. Ainda passaram no Museu Ucraniano, na Mesquita, na Igreja do Rosário, a antiga Igreja dos Escravos. Tantos povos fizeram a cidade nascer. E por que a cidade se chama Curitiba? Perguntou Léo curioso. Curitiba vem do Tupi-Guarani, uma língua indígena, e significa muito pinhão aqui. Disse Alice, já tendo uma ideia. Sabe o que a gente podia fazer? Vamos comer pinhão lá na feirinha da Praça Osório e observar as araucárias? As férias estão acabando. Chegou a hora da despedida.
No último dia, Bruna, Léo e Alice foram até a Torre Panorâmica. Curitiba em 360 graus, é muito alta. E lá do alto eles viram a cidade. Praças, parques, museus, tantas histórias para contar. Os primos observaram o sol manchando as nuvens de laranja e rosa. Um espetáculo. Viram os pássaros cantarolando pelo céu. E já sentiram uma saudade apertada no peito. Um grande abraço uniu seus corações. Esse livro fala como realmente a nossa cidade é muito rica e que nós podemos conhecer muita coisa através dela. Para isso, nós vamos fazer a nossa primeira atividade do dia. Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês e, como já conhecem essa história, vocês vão fazer um desenho de um lugar de Curitiba que você conhece. Pode ser qualquer lugar, sagrado ou não. E não se esqueçam de desenhar vocês nesse desenho. Ok? Combinado? Eu aguardo.
eu achei igrejas ucranianas que preservam a tradição na nossa cidade de Curitiba, a tradição da cultura ucraniana, e são várias. O que seria igrejas ucranianas? São igrejas católicas que foram construídas pelos imigrantes ucranianos que vieram lá da Ucrânia, o seu país de origem. Eles queriam ter aqui em Curitiba a representação da sua religião, por isso construíram essas igrejas. Uma igreja ucraniana, ela chama muita atenção pela sua cúpula, que eu já vou explicar o que é, que dá para ver em cima do telhado de cada uma dessas construções. E no interior, então, elas são belíssimas. Já na entrada, algumas possuem até bordados feitos à mão. E dentro, várias imagens sagradas. É muito bonito. Existe um padre chamado Joaquim Fedovics. Ele é lá da Catedral Católica Ucraniana de Curitiba e ele conta que essas missas nessas igrejas, elas acontecem de duas maneiras. Tem um horário onde a missa é celebrada na língua ucraniana e outro horário que é celebrada na língua do português. Assim, todos os descendentes lá da Ucrânia podem exercitar o ouvido ouvindo o padre celebrar a missa na sua língua de origem. E aqueles que não sabem ucraniano vêm para a igreja num horário onde a missa é celebrada em português. Curioso, né? Eu achei bem bacana. Essa é uma maneira deles manterem viva essa cultura. Olha lá o mapa que eu trouxe para vocês. Esses serão os lugares aonde se encontram as igrejas que eu vou mostrar para vocês. Olha lá, nós vamos para o bairro Mercês, Bigorrilho, Bairro Alto, Água Verde, Guaíra, Fazendinha, Boqueirão, Pinheirinho e também na Vila Oficinas, perto do Cajuru, e a Vila São Pedro, que fica perto do Xaxim. Vamos conhecer todas essas igrejas? A primeira igreja é a Igreja Ucraniana Católica Nossa Senhora Auxiliadora. Olha como ela é linda, como ela é imponente. Ela fica lá no bairro Mercês. Sabia que essa igreja levou 7 anos para ser construída? Ela ficou pronta em 1970. Hoje ela tem 51 anos. Mas antes disso, lá em 1900, 70 anos antes dessa construção ficar pronta, todos os fiéis que moravam ali naquela região tinham muita vontade de se encontrar e conversar sobre os conhecimentos dessa igreja. Então, antes dela ficar pronta, eles já se reuniam. Olhem lá na tela. Tá vendo aquela pintura feita na frente da igreja? Elas são super delicadas, que dá esse tom angelical para a construção. E estão vendo as cúpulas? O que são cúpulas, professora? Essa igreja tem 5 cúpulas, que é essa construção com o telhado em forma de bola e que tem uma cruz em cima. Todas as igrejas ucranianas possuem essa característica. O seu interior também é muito rico e muito decorado com várias pinturas dessa cultura. A próxima igreja é a Catedral Greco-Católica Ucraniana de São João Batista. Essa igreja ela fica lá no bairro da Água Verde. Essa catedral ela foi aberta para a comunidade desde 1959. Hoje ela tem 62 anos. Ela também tem cúpula na parte externa, mas eu trouxe essa foto, que é a parte interna, para vocês verem esses detalhes. Elas são muito bonitas por dentro, cheia de imagens coloridas, todas trazendo e lembrando a cultura desse povo. E sabe que essa igreja tem uma curiosidade, ela possui uma cripta. Cripta? O que é isso, professora? É uma galeria que fica embaixo da igreja, lá no subsolo, escondido. Lá eles guardam peças muito raras da sua cultura para que elas sejam mantidas em segurança. Assim ninguém pode estragar
E se alguém quiser conhecer, desce em pequenos grupos e fica até mais fácil de poder explicar o que cada uma significa. Legal, né? A próxima igreja é a Igreja Ortodoxa Ucraniana São Demétrio. Essa igreja fica no Bigorrilho. E sabia que é o meu bairro? Quando eu fiz essa pesquisa, eu fui correndo lá conhecer essa igreja. E ela é realmente muito bonita. Ela é a segunda igreja ortodoxa de Curitiba. E ela foi fundada em 1933. Essa é um pouco mais velhinha que as outras. Ela tem 88 anos. Vocês acham que 88 anos é muito velhinho? Vocês conhecem alguém de 88 anos? Para nós, seres humanos, 88 anos até que é bastante idade, mas para as igrejas não muito. Vocês sabiam que existem igrejas com mais de 100 anos, com vários séculos? Pois é, essa só tem 88. Ela também foi inaugurada por um personagem muito importante da cultura ucraniana. É um nome bem difícil, mas eu vou ler para vocês. É Dom Ion Teodorovich. É a minha mãe que ensinou. Ela é ucraniana e ela me ensinou a falar o nome dessa pessoa. Ele foi um importante líder religioso. Vocês sabiam que quem se dedica inteiramente à igreja normalmente possui uma história muito bonita de coragem, de amor, de doação ao próximo? Porque ele escolheu fazer da vida dele essa doação às pessoas. Bonito, né? A próxima igreja é a Paróquia Ortodoxa Ucraniana de São Miguel Arcanjo. Essa paróquia ela é uma homenagem para os chefes das legiões angélicas. O que é isso, professora? É um grupo de união de pessoas puras do coração. Essa igreja ela é considerada uma das principais instituições do bairro, sabe qual? Guaíra. A arquitetura dela a gente chama que é bizantina, significa igrejas com cúpulas, que todas as igrejas ucranianas possuem. Ela foi fundada em 1930, essa é mais velhinha ainda, essa tem 91 anos. E sabe quantas famílias ela atende? Mais ou menos 80 famílias que moram nessa região. Quem mora em Curitiba já há bastante tempo já está acostumado a ver esse tipo de igreja, porque elas estão espalhadas pela cidade. Vamos para a próxima? Igreja Greco-Católica Ucraniana de Santana. Essa igreja fica lá no Pinheirinho. Ela foi inaugurada em 1992. Essa é bem novinha, tem só 29 anos. E ela tinha a intenção de atender os descendentes ucranianos que moravam ali no sul da nossa cidade de Curitiba. Ela hoje atende muito mais famílias, mais de 400, vocês acreditam? E, além das missas tradicionais que ela possui também um movimento eucarístico, que é aquele momento onde as pessoas celebram o corpo e sangue de Cristo. É um momento muito importante para essa religião. E ela também tem um momento chamado apostolado da oração, que é quando os fiéis se encontram para discutir os conhecimentos sobre essa religião. E também tem um grupo de jovens, onde os jovens se encontram e também tem os conhecimentos dessa religião, só que numa linguagem mais fácil, mais própria dos jovens. Como eu aqui, por exemplo, que uso uma linguagem onde vocês consigam entender o que eu estou falando. A próxima igreja é a Igreja Católica Ucraniana de São Nicolau. Essa igreja ela foi inaugurada em 1997, mais novinha, eu acho que é a mais novinha de todas. Ela tem 24 anos, mais novinha de todas que a professora Andréia trouxe aqui para vocês conhecerem. Ela também foi construída para atender os descendentes ucranianos de um antigo bairro. Sabe como era o nome do bairro? Santa Amélia. Não existe mais. Esse bairro, o nome desse bairro foi substituído pelo atual Fazendinha. Você que mora aí no Fazendinha, sabia que o teu bairro tinha um nome antigo diferente?
Então, antes da construção dessa igreja, os fiéis queriam também falar e conhecer e comemorar a sua cultura. Sabe o que eles faziam? Eles iam para as igrejas ucranianas de outros bairros e alguns nem saíam de casa, eles ficavam esperando que o padre fosse em suas casas. Então, quando essa igreja ficou pronta, eles ficaram muito felizes. A próxima igreja é a Igreja Ucraniana São José Operário. Essa igreja fica no Bairro Alto. Foi fundada em 75, ela tem 46 anos. Sabia que essa igreja ela era uma escola desativada? Há muito tempo atrás, o secretário da Educação, ele viu que a comunidade tinha vontade de ter um espaço para fazer os cultos ucranianos. E daí, como ele tinha essa escola que não era utilizada, ele doou para essa comunidade. E mais tarde, eles arrecadaram dinheiro das pessoas que tinham interesse na construção da igreja e construíram no local da escola essa igreja que vocês estão vendo aí. Ela foi finalizada em 2003, há 28 anos atrás. A próxima igreja é a Igreja Católica Rito Ucraniano Sagrado Coração Jesus. Ela fica lá na Água Verde, possui 46 anos. Ela foi construída em cima de um antigo salão paroquial que tinha e hoje ela atende várias reuniões de catequese, grupos de jovens e outros encontros da pastoral. A outra igreja é a Igreja Ucraniana Nossa Senhora das Dores. Ela surgiu em 84, tem 37 anos e sabe aonde que ela fica? Lá na Vila São Pedro. Ela também, junto com todos os fiéis, ela foi construída com a ajuda de todos os interessados que gostariam de ter uma igreja católica ucraniana naquela região. Olha essa igreja, Igreja Católica Ucraniana São Josafá. Ela é uma igreja que fica lá no Boqueirão. Olha como ela fica bem no meio das casas, bem no meio do bairro, para atender toda essa população. Ela é conhecida como essa cor clara, verde, bem bonita, e a cúpula prateada. Olha que diferente. E essa é a nossa última igreja, a Igreja Católica Ucraniana Sagrada Família. Ela foi construída de tijolos e ela tem 34 anos. Ela foi fundada em 1987. Ela foi construída bem rápido, em um ano ela já estava pronta. E sabe em qual bairro ela fica? No Vila Oficinas. Então vamos para a nossa segunda atividade de hoje? É uma atividade onde nós vamos procurar a imagem certa. Eu vou mostrar várias imagens para vocês e vocês vão me dizer quais delas nós conhecemos hoje. Olha lá. Identifique os lugares sagrados que conhecemos na aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos para as respostas? Olhem lá as fotos. A primeira foto. Vocês acham que é um dos lugares que nós conhecemos? Sim, é a Igreja Greco-Católica Ucraniana de Santana. E a segunda foto? Não, né? É um parque. A terceira? Sim, é a Igreja Ortodoxa Ucraniana São Demétrio. E a quarta imagem? Não, né? É um acampamento. A última imagem? Sim, é a Igreja Ucraniana Católica Nossa Senhora Auxiliadora. Muito bem, vamos para a próxima tela?
Vamos conferir. A primeira imagem. Não, né? É uma loja de roupas. A segunda imagem, aquela ali embaixo. Sim, é a Igreja Ucraniana São José Operário. E aquela terceira lá em cima? Sim, é a Igreja Católica Rito Ucraniano Sagrado Coração Jesus. A outra imagem ali de baixo, a quarta imagem. Não, né? Parece uma praça de uma cidade grande. E a última imagem? Sim, é a Igreja Ucraniana Nossa Senhora das Dores. Eu gostei demais de estar aqui hoje com vocês. Vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Nós ouvimos a história passeando em Curitiba, relembramos sobre as organizações religiosas das 4 matrizes que vocês já estudaram e conhecemos lugares sagrados ucranianos da cidade de Curitiba. Eu me despeço aqui de vocês, mas eu gostei tanto que eu gostaria de voltar e continuar o resultado das minhas pesquisas com vocês. Mas não esqueçam, com mão suja, não toque o seu rosto. Lave muito bem as mãos. Até a próxima!